famílias! Para quem não me conhece, sou professora Érica e neste vídeo vou apresentar para vocês as etapas que a criança passa na produção, na elaboração e na criação dos seus desenhos. Vamos lá? Bem, por que a criança desenha? Por que para a criança é tão importante o desenho? É através do desenho que a criança se comunica, expressa seus sentimentos, emoções, vontades, preferências. Através do desenho, a criança desenvolve o senso de observação, o que leva a criança a perceber as cores, as formas e a textura no ambiente em que ela está, seja na escola, seja em casa, nas ruas, nas praças, né, numa visita ao zoológico. Então a criança se apropria dessa observação e representa elas no desenho. Bem, o desenho também colabora e aprimora a linguagem oral. Então, quando a criança desenha, ela está se comunicando, está se expressando muitas vezes oralmente. Então, há uma estimulação dessa linguagem oral. Também há o aprimoramento do pensamento, da imaginação e da criatividade. O desenho colabora na estimulação da coordenação motora fina, que é esse pegar, esse manusear, esse controle que nossa mão tem que ter, né, quando nós manuseamos um objeto, e também na coordenação visomotora, que é quando a criança olha o objeto, olha o ambiente, e isso, ela, com esse olhar, ela representa no desenho, através do desenho. Então, ela consegue ao mesmo tempo ver e reproduzir, tá? E também colabora todo esse desenho e esse manuseio, essa coordenação motora e visomotora, garante para a criança mais autonomia e segurança na hora de produzir os seus desenhos. É importante que os pais saibam que o desenho é a primeira escrita da criança, então é muito importante que os pais valorizem os desenhos da criança e a forma como ela está desenhando. E sempre elogie e estimule cada vez mais. Como a criança pequena desenha? Bem, a criança ela passa por algumas fases na elaboração dos seus desenhos. Então, de 1 ano a 3 anos aproximadamente, a criança está usando os riscos e rabiscos. Então, esse movimento de ida e de volta com o lápis, com o giz, com a canetinha. Tá? Geralmente ocupa todo o espaço na folha. Então, se você der uma folha, uma cartolina, ela vai ocupar toda a cartolina. Se você der uma lousa, ela vai ocupar toda a lousa, porque ela está nessa fase, ainda ela não tem o controle da coordenação motora, né? E nem o controle sobre o espaço. Dos 3 anos aos 4 anos, essas idades são aproximadas, porque depende da estimulação que a criança está tendo. Então, ela apresenta nessa fase dos 3 aos 4 anos a garatuja desordenada. Então, os seus desenhos ainda ocupam toda a folha, mas começam a apresentar algumas formas e movimentos circulares. A próxima etapa são as garatujas nomeadas. Então, os desenhos começam a apresentar um pouco mais de formas e há uma nomeação do registro. Então, a criança fala, essa aqui é minha família, aqui eu desenhei o sol, o meu cachorro. Então, ela começa a nomear o seu desenho. Dos 4 aos 6 anos de idade, sempre aproximadamente, né? A criança está na fase pré-esquemática, então seus desenhos começam a ter agora alguns detalhes, né? Então, apresenta mais o esquema corporal da criança, tem mais riqueza de detalhes, então já começa a apresentar o tronco, os braços, as pernas, as mãos, as orelhas. Então, os desenhos da criança começam a ter mais representação, principalmente do esquema corporal. E também ela demonstra os sentimentos e seus desenhos começam a apresentar alguma história. Por exemplo, eu estava professora, fui passear com meus pais numa praça, vi um cachorrinho abandonado. Ai, fiquei muito triste, fiz esses corações para lembrar do cachorrinho. Tá? Então, começa a ter uma história, envolve os sentimentos e emoções da criança. A próxima etapa, que compreende dos 7 a 9 anos de idade, é a etapa esquemática. Então, a criança, nessa etapa, ela já tem os desenhos mais elaborados. As observações que ela faz sobre o meio ambiente já são mais
estruturados e mais pensados. Então a gente vê as cores, elas são as mesmas dos objetos, eles costumam associar a cor do objeto e representar no seu desenho. Tem sempre uma história por trás do seu desenho, então a criança começa a contar, ela desenha e se você for conversar com ela, ela conta 1000 histórias, tá? Sobre aquele desenho. Quais materiais eu devo oferecer para as crianças? Bem, há uma infinidade de materiais que vocês podem oferecer para as crianças, mas tem alguns que são mais fáceis de a gente ter em casa. Por exemplo, a massa de modelar, tinta guache, tintas naturais, argila, canetinha, lápis de cor, giz de cera, giz de lousa, tesoura, cola, pincéis e uma outra infinidade de materiais. É muito importante que nessa fase da criança pequena, os pais, os adultos estejam sempre presentes e não deixem de oferecer para as crianças materiais como cola e tesoura. Mas a dica é essa, sempre com uma supervisão e uma orientação, porque eles são pequenos e estão ainda aprendendo a manusear os objetos. E onde a criança pode desenhar? Bem, a criança pode desenhar no espaço em que ela imaginar. Pode ser numa caixa de papelão, as crianças gostam muito da caixa de papelão, porque depois essa caixa vira outros objetos. Uma espaçonave, um barco, um carro, uma casinha, um fogão. Então a caixa é muito importante para a criança pequena. Também ela pode desenhar na areia, na terra, no barro. Ela pode desenhar numa parede, numa lousa, numa cartolina pregada na parede. Ela pode desenhar no chão, na rua, na pracinha, com giz de lousa. E ela pode também desenhar com massinha, com tinta. Então, é uma infinidade de lugares que a criança pode desenhar com infinidade de materiais. E é importante também que os pais ofereçam para a criança sempre um espelho. Então, se possível, deixem no quarto sempre um espelho para que a criança se observe o seu corpo, a cor da sua pele, a cor dos seus olhos, como são as suas mãos, como são os seus pés. É muito importante isso para a criança. Tudo isso estimula na elaboração do desenho. Bem, para consolo de todos os pais, de todas as famílias, porque eu também sou mãe, eu sei que muitas vezes a gente chega em casa e tem algumas surpresas, né? Mas sempre proporcionem para os filhos de vocês um canto onde ele tem esses materiais, onde ele possa desenhar, tá? No momento que ele desejar. É muito importante, porque quando a gente tem uma criança em casa, a gente tem alegria, tem luz, né? Não podemos minar essa criatividade e imaginação da criança, podemos sim estimulá-la. Então, vou deixar aqui um poema que eu achei muito pertinente para esse vídeo, que é Onde tem criança, tem tudo. Né? Ele chama Tem Criança Nesta Casa, é de um autor desconhecido, e diz assim: parede riscada, brinquedo no chão, quarto bagunçado, farelos de pão. Tela na janela, banquinho no banheiro, brinquedo no chuveiro, sofá com travesseiro. Roupa jogada, desenhos pela casa, mamãe descabelada. Por que não? Tem criança nesta casa. Tem risada, tem magia, tem abraço e gritaria. Tem amor e alegria. Tem tudo dentro de uma casa, não é verdade? Uma casa que tem criança tem tudo, né? Tem luz, tem amor e tem que ter da nossa parte compreensão. Bem, eu espero que isso tenha colaborado para que vocês compreendam a importância do desenho para a criança pequena. E que a criança, ela passa pelas etapas, a cada momento ela está numa etapa. E é importante que os adultos valorizem essa etapa da criança, tá? E continuem estimulando seu filho. Uma criança é diferente da outra e nenhuma criança vai desenhar igual. Todas elas têm o seu pensamento e a sua forma de expressar, e nós podemos ver isso através dos desenhos, tá? De certa forma, espero ter ajudado vocês nessa compreensão. Um abraço e até mais.